Você gosta do breguinha? Não sabe o que é um breguinha? É o Boeing 737-200. Se você gosta, Belo Horizonte é o seu lugar. Dois dos três primeiros breguinhas da VASP estão na Grande BH. Encosta que eu vou contar uma historinha deles para vocês. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Lá em 18 de julho de 1969, 2 anos antes do ser humano pisar na Lua pela primeira vez, 3 Boeing 737 novinhos fizeram um voo rasante sobre o aeroporto de Congonhas. Eram os primeiros 737 da América do Sul. Apesar de terem chegado juntos, o Papa Sierra Mike Alpha foi o primeiro avião a ser construído. Por isso, ele leva a fama de ser o primeiro 737 do continente. Ele voou na VASP durante 35 anos, até bem perto do fechamento da empresa, lá em 2004. Aí você vê, né? 35 anos voando, sem nenhum problema de segurança para os passageiros, graças às redundâncias que qualquer jato comercial tem. E esse vídeo é apoiado por quem leva muito a sério essa questão da redundância para o seu negócio. A Unodata tem a solução completa de proteção para os e-mails e dados da sua empresa. Lá na Unodata tem tecnologia anti-spam de ponta com mais de 12 camadas de proteção, backup, armazenamento de mensagens, backup de banco de dados, máquinas virtuais, servidores inteiros, além das mais modernas tecnologias para disaster recovery. Entre em contato com eles e utilize o cupom LITO30. Você terá 30 dias gratuitos para testar qualquer aplicação ou serviço que eles disponibilizam. O link está aí na descrição do vídeo. Em setembro de 2004, o Sierra Mike Alpha decolou de Congonhas para Confins. Quando pousou em Minas, a justiça mandou retirar os motores do avião e ele ficou quase 10 anos parado no gramado do aeroporto. E por que isso aconteceu? Bem, a VASP já estava afundada em dívidas, então a justiça determinou o arresto dos motores do Sierra Mike Alpha. Sem motor, avião não decola, né? E ele acabou ficando no gramado de Confins durante uns bons 10 anos. Em um dos leilões da massa falida da VASP, um empresário de Belo Horizonte comprou o Sierra Mike Alpha. Ele pretendia transformar o avião em um restaurante, tipo o The Plane Experience lá de Brasília. Mas a ideia nunca saiu do papel. O avião continuou no gramado de Confins até a expansão do aeroporto para a Copa do Mundo. Então, levaram ele para um terreno na área industrial de Vespasiano, ali pertinho do aeroporto. E o avião ficou ali, tomando sol e chuva durante uns 5 anos. De tempos em tempos, surgiu um boato que Sierra Mike Alpha seria restaurado. Chegaram a falar que ele iria para o antigo Museu da TAM. Bem, o 737 não foi para São Carlos, mas foi para Lagoa Santa, ao lado de Vespasiano, onde está até hoje. Ele é uma das principais atrações do mercado internacional de Lagoa Santa, que começou a funcionar em 2021. O primeiro 737 da América Latina não recuperou as cores originais nem os antigos motores. Ao invés disso, pintaram em suas laterais folhas, como se o avião estivesse abandonado na selva. Ele continua sem motores e faltam algumas partes, dando ainda mais aquela impressão de ser um avião perdido. O curioso é que as escadas retráteis estão abertas, e apesar das portas estarem abertas, não dá para visitar o interior do avião não. Ainda não se sabe o que vai ser feito do Sierra Mike Alpha. Tem gente que diz que vai ser aberto à visitação, outros garantem que vai virar uma boate, a gente não sabe. A boa notícia é que pelo menos ele não está abandonado como passou boa parte dos últimos 20 anos. Vamos ver o que vai acontecer com ele. Vamos falar de outro avião então. É um outro breguinha que está em exposição na região metropolitana de BH. É o Sierra Mike Charlie, que ele pode ser visto de longe, já que está no alto de uma concessionária de carros fazendo propaganda dela. Mas como é que ele foi parar ali? Vamos dar uma voltinha lá para os anos 70, 1970. E ó, respeita a minha rouquidão, hein? Vocês estão falando aí que eu acordei agora e minha voz está assim. Não é. Eu estou rouco, tá? Tô com problema na garganta. Respeitem.
Ali na virada dos anos 60 para os anos 70, era comum o sequestro de aviões no Brasil, pode acreditar. E muitos desses aviões acabavam indo para Cuba. Inclusive, aqui no episódio 184, eu falei sobre o Boeing 707 da Varig, que foi desviado 3 vezes para ir para Havana. Ele ganhou o apelido de Expresso Cubano. Acontece que o Serra Mike Charlie passou por uma situação parecida nos anos 70, 1970. O mais esquisito foi o seguinte: os 2 sequestros aconteceram em pouco mais de 20 dias de diferença um do outro. E nenhum dos sequestros foi aquele famoso do VP-375, tá? Aquele sequestro que a gente contou aqui no episódio 571 aconteceu 18 anos depois. O primeiro sequestro aconteceu em 23 de abril de 1970. Depois de decolar de Guarulhos e fazer escalas no Galeão e depois em Brasília, o Serra Mike Charlie voava para Manaus quando um ex-funcionário da VASP invadiu a cabine armado com um revólver calibre 38 e tomou o avião. Além da arma, ele trazia garrafas de nitroglicerina e dizia que iria explodir tudo em voo. Seu nome era Joaquim Batista. Ele tinha passado décadas como radiotelegrafista na VASP e quando faltava só 2 anos para ele se aposentar, ele foi demitido. Ele disse que a VASP o convenceu que seria mais fácil arrumar outro emprego. Mas sem conseguir trabalhar e com 2 filhos para criar, ele entrou em desespero e sequestrou o avião. E a gente não está justificando esse ato não, tá? Na verdade, como o Joaquim disse em uma entrevista lá em 1979, ele não queria sequestrar o avião. Ele só queria jogar o Serra Mike Charlie no chão com todos a bordo. Bem, como você pode ver lá em Contagem, felizmente não deu certo esse plano dele e o avião não caiu. Ele diz que ele desistiu desse atentado quando conversou com outros passageiros e ficou com pena deles. Então o que ele fez? De acordo com reportagens da Folha de São Paulo da época, um outro passageiro que sonhava conhecer Havana convenceu Joaquim a desviar o avião para Cuba. Como você pode imaginar, o avião não tinha combustível para ir até Havana, lá em Cuba, né? Então, o Serra Mike Charlie fez uma escala em Georgetown, na Guiana, para reabastecer e deixar os passageiros. O 737 ainda fez outra parada em Curaçao, antes de finalmente chegar em Havana. O Joaquim viveu em Cuba até 1979. Nos primeiros 3 anos, ele trabalhou em uma empresa francesa que fabricava chassis de caminhão. Depois que a empresa faliu, ele foi chamado para trabalhar numa lavoura e recusou. Aí acabou sendo preso e passou 6 anos em prisões cubanas. Depois de cumprir a pena, Joaquim soube que o governo brasileiro estava anistiando refugiados. Apesar de não saber se conseguiria a anistia, ele decidiu voltar para o Brasil. A última informação que a gente achou do Joaquim é que ele foi preso no Galeão e levado ao DOPS, onde contou a sua história. Voltando para 1970, mais precisamente lá 14 de maio, uns 20 dias depois do primeiro sequestro do Serra Mike Charlie. Mais uma vez o avião fazia a rota Guarulhos, Galeão, Brasília, Manaus. E mais uma vez o avião foi sequestrado no trajeto final do voo. Detalhe: depois daquele primeiro sequestro lá, os militares disseram que iam aumentar a fiscalização nos aeroportos. Pelo jeito, não deu muito certo. Dessa vez, quem sequestrou o avião foi Clovis Michels. Ele tinha uns 25 anos de idade na época e era estudante de medicina. Além disso, era filho de Lauro Michels, prefeito de Diadema na época. E a gente estava no auge da ditadura militar. E o Clovis era presidente da União Nacional dos Estudantes. 2 anos antes, ele tinha sido preso junto com Fernando Henrique Cardoso, José Serra, José Dirceu, entre outros nomes que entraram para a política nas décadas seguintes. Depois de sair da cadeia, o Clovis passou 1 ano na clandestinidade e, sabendo que a ditadura ainda o perseguia, decidiu sequestrar o avião. A partir daí, o roteiro foi bem parecido com o que tinha acontecido 20 dias antes. Armado com um revólver e carregando uma garrafa de nitroglicerina, pelo jeito era fácil comprar nitroglicerina nessa época, né? E também era fácil entrar no avião com uma garrafa de nitroglicerina. Pois é, ele entrou na cabine e dominou os pilotos. E aí desviou o avião para Georgetown, onde só liberou os passageiros e comissários depois que o avião foi reabastecido. Serra Mike Charlie voltou a voar para Curaçao e de Curaçao foi para Havana. E ao contrário de Joaquim, o Clovis não foi preso. Inclusive, nos 5 anos seguintes, ele esteve na Europa, Venezuela, União Soviética e Vietnã. E ele ainda fez parte da Revolução Sandinista, que derrubou o presidente da Nicarágua, Anastácio Somoza Debayle. E até hoje ele é um herói nacional naquele país. O Clovis Michels voltou ao Brasil em 1983, mas acabou cometendo suicídio em seu sítio em Ibiúna, em 2002. Tá, e o que aconteceu com o Serra Mike Charlie?
Bom, o avião voou na VASP até setembro de 2004 e atingiu o máximo de ciclos, que é o máximo de pousos e decolagens que estavam previstos pelo fabricante para dar garantia para o avião. Aí ele ficou em Congonhas durante muitos anos, até que um empresário de Belo Horizonte também decidiu comprar. Aí ficou durante muitos anos no estacionamento lá em Contagem, na Grande Belo Horizonte, onde rolava uma feira de carros. Durante um tempo, o avião ainda recebeu as cores de um supermercado da região. E a feira cresceu tanto que construíram ali uma concessionária de vários andares. Nessa época, tentaram levar o avião para outro shopping, na saída de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. Mas como ele estava nos fundos do novo prédio, iriam precisar desmontar o avião inteiro. Qual foi a solução? Pegaram um guindaste e içaram o avião até o topo do prédio. Assim como o Sierra Mike Alpha, o Sierra Mike Charlie também está sem os motores, mas está muito melhor conservado que o irmão dele. E hoje ele é um verdadeiro outdoor. Além disso, os motoristas aproveitam a sombra da asa para estacionarem ali embaixo. Então, se você gosta de 737-200, a região de Belo Horizonte é o seu destino dos sonhos. E se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe um valeu demais aí, que ajuda bastante a gente. Também considere se tornar um membro do canal a partir de R$ 2,99 por mês. Você ganha desconto na nossa loja de 5%, só isso já dá mais de R$ 2,99 e recebe alguns conteúdos exclusivos, incluindo erros de gravação. Um grande abraço e até o próximo voo!